Muito bem. Vai ver se tá para fora agora. Vai ver se tá para fora. Vocês conseguem enxergar agora o slide, sim ou não? Sim. O Arlen, tá ok? Sim? Vamos lá então. Deixa eu só colocar o chat aqui, porque a gente já dá continuidade. Poxa, cadê o chat? Vai lá brincar com o David. João Lucas, desliga o seu microfone, por favor. Ligar? Vou desligar. Isso. Vamos lá. Então hoje nós vamos ver aqui. More chat. Então, vamos escrevendo aí no grupo, porque parece que o chat aqui não está querendo funcionar direito, tá? Quando eu estiver funcionando, eu aviso para vocês. Então, vamos lá. A nossa aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre a questão de morfologia das plantas forrageiras. Ontem nós falamos de algumas características, da importância delas, falamos sobre alguns, vamos dizer, algumas definições, né, que nós precisamos de entender, para que a gente pudesse, então, dar continuidade nisso daí. Então, vou fazer uma pequena revisãozinha da aula passada. Depois vou entrar nesse tópico da morfologia, tá bom? Para a gente poder, então, ficar ainda mais fácil para a gente entender. Então, olhando por essa imagem aqui, o que vocês lembram de ontem? Vamos lá, deixa eu perguntar aqui, a pessoa liga o microfone e me fala aí, tá? Dr. Wellington Bruno. Das definições que nós falamos ontem, você lembra? Qual que seria essa daqui? Um piquete. Vamos ver. Não, essa aqui era a pastagem, né? Que tinha aí o local onde os animais, né, pudessem ser colocados e teria então o coxo de água e de sal. Tá bom? Doutor... Opa, eu fui pegar aqui a pessoa, deu errado. Vamos ver. Monaísa. Vamos ver se você está presente na aula de hoje. De ontem. Tava na de ontem também. O que você lembra dessa imagem aqui, mais ou menos? Das definições que nós falamos ontem. Isso é a pastagem? Vamos ver. Então, esse seria o pasto. Seria a planta que está disponível para pastagem. Não é isso? Então, tá bom. Certo. Vamos pro próximo. Que pasto é esse aí? Menino, não faz pergunta difícil não, nós tá gravando essa aula. O Arlen, olhando para essa imagem aqui das definições de ontem, o que você lembra? O Arlen. Tá ouvindo? Tá ouvindo? Agora tô te ouvindo. Na pastagem seca. O que nós lembramos dessa imagem seria pastejo, que são o ato dos animais de retirarem as folhas, né, o seu alimento do pasto que nós temos, do pasto e do local. Esse daqui é a imagem para ilustrar, Wellington, o que nós estávamos falando, que é a questão do piquete, né, que é a unidade subdividida. Então, aquela lá também parecia um pouquinho, né, por questão de nós termos lá a cerca. Mas daqui a gente queria evidenciar a questão lá, então, do piquete, né, que é a área correspondente a uma subunidade de pastejo, que é fechada e separada das outras áreas demais áreas. E aí, por exemplo, a gente começa com essa pergunta. O que acontece se eu colocar mais vaca nesse piquete? Então, se eu colocar mais vaca nesse piquete, qual que seria a resposta? Deixa eu ver aqui, pegar uma pessoa de surpresa. Dona Ingrid Stephanie. Alô, Ingrid e Stephanie. Não está presente. Então, Oi, professor. É que deu pau aqui no microfone. Tá bom. O que você pode responder para nós? O que acontece se eu colocar mais vaca aqui nesse piquete? Uai, professor.
Deixa eu olhar nas minhas anotações que eu fiz aqui ontem. Olha, as vacas vai dar meio que tipo uma aglomeração, sabe? Não vai ser bom ali para aquelas vacas, não, que você vai colocar. Por quê? E o pro pasto? O pasto não vai meio que sustentar as vacas. Isso se eu tiver o quê? Se eu tiver... Vai rapar. Uma quantidade muito grande de Muito grande animais, das não é vacas, isso? isso no local, que não é propriedade para aquele tanto de vacas. Muito bem, é Tanto de isso animal. mesmo. Então, desliga o microfone, vamos lá. Então, basicamente, o que nós queremos verificar sobre isso seria esse fator aqui, que pode acontecer tanto o superpastejo como o subpastejo. O superpastejo, como nós vimos ontem, quando eu tenho uma quantidade superior de animais, quando eu coloco mais animais do que aquela área minha corresponde. Então, o que vai acontecer? Alguém ligou o microfone e falou assim, vai rapar o pasto. Basicamente, seria isso. Você vai consumir a forragem que está ali, né, acima até mesmo da sua capacidade, às vezes, de rebrota. Então, isso acaba degradando essa pastagem. E também tem aqui a questão do subpastejo, que é o contrário. Né? Como a gente pode perceber ontem, nesse gráfico, essa figura, né, que a gente olhou ontem, o subpastejo é quando eu tenho aí uma quantidade maior de oferta e demanda de alimentos, correspondendo a uma quantidade bem inferior, aí no caso, de animais. Então, a gente vai acabar tendo essas sobras aqui que vão, de uma certa forma, lignificando. Então, eu tenho aqui o pastejo ótimo, que seria, né, aquela quantidade, o subpastejo e o superpastejo. Então, o superpastejo eu vou diminuir a minha quantidade de forragem, o subpastejo eu vou acabar sobrando em excesso e vai estar danificando a qualidade nutricional dessa forragem que eu tenho. Então, a gente tem algumas características aqui. Esse slide é um slide que pronto, que estava disponível na internet. Eu não sei quem foi o autor, eu esqueci de referenciar ele aqui. Eu coloquei aqui porque eu achei esse slide de fácil entendimento para vocês, para que a gente pudesse compreender melhor qual seria, então, os prejuízos ocasionados aí pelo subpastejo ou pelo superpastejo. Então, quando nós estamos falando de subpastejo, então, quais seriam esses efeitos contrários? Menor eficiência na utilização do pasto, uma vez que você vai ter uma sobra muito grande. Alto sombreamento, ou seja, as plantas elas vão sombrear umas às outras devido ao seu porte elevado, e isso vai causando, né, determinados problemas. Entouceramento, porque o animal, como ele é seletivo, como nós acabamos falando, ele pode ter uma palatabilidade melhor por determinadas partes da planta, deixando outras partes de lado, e você acaba fazendo um entouceramento, né, formando touceiras grandes aí em termos disso. Perda de pasto com acamamento e morte das folhas devido aí à altura das mesmas ou até mesmo, né, como a gente sempre tem aquela demanda, não sei se vocês vão entender o que eu vou falar, ou às vezes os mais novos vão entender isso um pouquinho depois, que é o fator de você ter fonte e dreno. Então, quando você tem as folhas mais velhas formadas, todo nutriente que você tem ele vai ser direcionado para onde? Para as folhas mais novas. Então, você está tendo morte de folhas ali antecipadamente porque você está, de uma certa forma, necessitando de energia em outras partes da planta. Perda da qualidade nutricional, porque essa pastagem ela pode ficar uma questão mais fibrosa. Menor produção de carne por área, uma vez, né, que intimamente essa produção está ligada à qualidade do pasto. Vocês estão me ouvindo bem, Warlen? Ok? Beleza. E difícil correção da altura ideal de pastagem, principalmente quando a gente está trabalhando com pânico, gênero pânico. Então, isso acaba sendo bem complicado de você ter um processo de manejar isso daí. É possível? É possível. Porém, é bem mais dificultoso do que se fosse, né, uma condição aí normal. A gente também tem a questão do superpastejo, que, né, como nós falamos, superpastejo seria, então, a quantidade excessiva de animais sobre este pasto. Como que a gente pode notar aí a questão do superpastejo? Maior período para rebrote,
para rebrote dessa planta, uma vez que, aqui quando a gente consegue perceber nessa imagem, pode ser que os animais consumiram essa planta acima mesmo do ponto aí de crescimento, ou do ponto que nós falamos de crescimento mesmo. Queima das reservas, né, dessa planta, como a gente estava falando para vocês, essa questão aí de ter, de uma certa forma, os nutrientes serem direcionados para partes mais novas, que não estão necessitando, né, da formação, porque os nutrientes eles são direcionados de acordo com a demanda que a planta vai tendo. Então, dependendo disso, você tem queima de reserva muito, muito alta aí. Deixa aí a área, né, de pastejo susceptível à erosão, devido a isso você ter solo descoberto, principalmente por questão ali de retirada mesmo da planta, às vezes em excesso em determinadas áreas, de, como alguém falou aí, rapar o pasto. A lixiviação de nutrientes. O que é lixiviação de nutrientes? É perda realmente de nutrientes. Então, como você tem, por exemplo, um solo descoberto, está mais suscetível à erosão. O que é erosão? É levar porções de terra. Então, a chuva leva porções de terra porque ela está ali desprotegida, sem nenhuma cobertura vegetal, sem nada que possa causar um ligamento nela que deixe ela ali preparada. Vou falando em termos mais simples para que todo mundo possa entender. Então, os nutrientes são presentes ali na camada do solo. Então, isso também pode levar a uma perda muito grande. E você tem aí planta mais debilitada, queda na produção. Isso porque, logicamente, essa planta ela vai demandar mais energia para que ela possa rebrotar e, consequentemente, então ela vai ter uma planta muito menos de qualidade, digamos assim. E também, nesse caso aí que a gente tem superpastejo, como a gente tem uma quantidade de plantas menores, a gente tem uma possibilidade da luz solar estar incidindo mais diretamente sobre o solo, nós temos uma possibilidade de ter uma infestação de plantas daninhas com mais facilidade. Uma vez, né, que as plantas daninhas elas estão presentes na área, dependendo da estrutura da planta, a planta ela consegue, de uma certa maneira, controlar aí essa incidência, controlar o crescimento dessas plantas daninhas, mas quando você não tem cobertura, as plantas daninhas elas podem tomar conta devido ao seu hábito de crescimento e ao seu crescimento muito rápido. Então, é uma grande preocupação que nós temos que ter. Então, tudo isso envolve o quê? Manejo. E o que é importante a gente saber disso? Por que a gente vai estudar sobre morfologia? Por que a gente vai estudar falar um pouquinho mais sobre a questão dessas plantas? Para a gente também ter noção referente à entrada e à saída desses animais, com que altura pode entrar, com que altura pode sair, isso vai depender de quem? Da variedade que você está utilizando. Então, eu preciso conhecer as características dessa variedade para que eu possa, então, fazer isso daí. E, lógico, nós temos também o pastejo ótimo, que foi aquele que nós vimos no gráfico, que a quantidade de animais ela está ajustada à quantidade que você tem de fornecimento de matéria. E, então, a gente chama isso de pastejo ótimo. Né? Os animais eles vão entrar na altura adequada, vão sair na altura adequada e vão consumir a quantidade que aquele pasto ele consegue fornecer para determinada quantidade de animais. E com isso você vai ter alguns fatores, como maior eficiência na utilização do pasto, né? Digamos que você vai ter um consumo mais apropriado, mais uniforme sobre esse pasto. Boa condição para a rebrota, né? Que isso está muito ligado, intimamente ligado a este fator de você do ponto, né, de crescimento dessas plantas. Por isso que a gente tem essa altura máxima, né, que os animais tem que deixar, né, o pasto. Baixa produção, baixa proporção de solo descoberto. Essa baixa proporção de solo descoberto, então, ele vai facilitar aí a questão de manejo de plantas daninhas, né, vai reduzir a questão de incidência solar sobre o próprio solo, vai diminuir aí a questão de possibilidade desse solo vir a ter um processo erosivo. Então, isso acaba trazendo bastante benefício, digamos assim, para esta unidade de pastejo. Raízes bem estabelecidas, ou seja, planta estabelecida, isso evita muitas condições, especialmente a questão de acamamento, de perdas e tudo mais.
dieta mais equilibrada, consumo vezes qualidade. Então, se aquela sua pastagem, ela consegue fornecer esses animais uma quantidade adequada e uma qualidade adequada, logicamente os animais não vão precisar de comer uma quantidade maior para que eles possam, então, se sentir de uma certa forma satisfeitos, porque a qualidade está excelente e de uma certa forma está suprindo as demandas e as necessidades desses animais. E uma alta produtividade e vigor, fazendo com que haja uma perenidade do pasto. O que é perenidade? A gente tem que lembrar de dois fatores. Por exemplo, um pé de manga. O pé de manga, ele está lá fixo e todo ano você tem floração e, consequentemente, você tem os frutos de manga. Então, você não precisa de arrancar o pé de manga para que você possa plantar de novo e dar manga no outro ano. Então, ou seja, é uma planta perene. E a perenidade que nós estamos dizendo, a alta produtividade e vigor, está relacionado com sucessivas rebrotas que vai tendo sem a necessidade, então, de você renovar este pasto com tempos mínimos aí, digamos. Tá bom? Ontem também na aula nós falamos sobre a questão de unidade animal. Então eu achei isso aqui para ilustrar aquilo que nós estávamos falando ontem, que às vezes ficou um pouco confuso na cabeça de algumas pessoas. Então eu trouxe isso aqui, realmente eu achei esse material, eu achei sensacional. Eu acho que fica de fácil entendimento para todo mundo, tá? Qualquer dúvida que vocês forem tendo, eu não consegui acessar o chat aqui pelo... acabei de acessar. Muito bem. Só que deu problema. Pronto. Anaísa, daqui a pouquinho eu te explico a diferença de pasto e pastagem de novo, tá bom? Rafael Luiz Borja, até que altura a planta consegue rebrota? Nós vamos falar um pouquinho disso para frente, Rafael. Mas a consideração é que depende do tipo de planta que nós estamos trabalhando, tá? Tem uma altura que nós temos que tirar os animais para que ela possa, então, produzir. Então, ontem nós falamos sobre a questão de unidade animal. Vocês estão enxergando o slide? Ou alguém... Deixa eu ver aqui. Ô, Elton, tá enxergando os slides? Tá ok? Tá bom. Refere-se à unidade animal. Referência à equivalência em peso do animal. Uma dúzia a gente já sabe que é 12, né? Uma unidade animal seria 450 quilos de peso vivo ou um animal, né? Que tenha este peso. Então, por exemplo, aqui, ó, como eu falei para vocês na aula de ontem. Vamos contar aqui. Temos aqui um hectare, né? 10 mil metros quadrados, 100 metros vezes 100 metros. E aqui nós também temos um hectare, 10 mil metros quadrados, 100 metros vezes 100 metros. Aqui nós temos animais de recria, temos 10 animais. Vamos contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 animais em 1 hectare, correto? 10 animais. E o peso médio desses animais, eles são de 285 quilos. Então, o que eu vou fazer nesse caso para descobrir quantas unidades animais? 285 vezes 10 vai dar 2.850 quilos. Dividido por 450, vai dar, então, 6,3 unidades animal. Então, eu tenho ali, desse 10 animais, com essa média de peso, eu vou ter uma unidade animal de 6,3. Tá bom? Então, só para a gente entender isso daí. Mais uma vez aqui, ó, numa nova... Aqui nós estamos tendo animais de cria. Então, mais ou menos... recria, desculpa. Bezerros, garrotes, mais ou menos assim nessa faixa. Aqui nós temos animais de engorda. 6 animais de engorda. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Distribuído aqui neste 1 hectare. Então, 6 animais. E o peso médio é 470. Então, vamos pegar lá os 6 animais. Ok? Vezes... Você está ouvindo a aula? Você chegou a entrar no vídeo para ver se está tudo ok? Tá. Mas os meninos estão dando feedback, está tudo ok. 6 vezes 470, não estranho eu sair falando sozinho. Eu costumo falar sozinho, mas de vez em quando aparece alguém aqui na porta. Tá? Que está perguntando sobre a aula. Então, os 6 animais vezes 470 é igual a 2.820 quilos. Dividido, então, por 450 quilos, que é uma unidade animal, nós vamos ter 6,26, aqui arredondou para 6,3 unidade animal. Então,
Então, o que eu quero dizer? Não é a quantidade de animais que eu, excessivamente, tenho em área. Às vezes pode ter, quando nós estamos falando de animais maiores, de engorda, pode ser até muito parecido. Quando não, nós vamos falar, então, de uma unidade animal igual a 450 quilos, que é, então, o peso total dividido por 450. Certo? Renner Pereira de Faria. Me parece que tem uma régua para medir o capim do piquete, para que não deixe rapar o pasto, ou melhor, abaixar demais o capim. Quem faz esse processo tem que ser o próprio produtor, o próprio técnico que vai estar lá e acompanhar para que não possa deixar que isso possa, de uma certa forma, reduzir. Hauer, quando é feita a rotação por piquete irrigado? Qual a capacidade por 1 hectare? Essa pergunta eu não posso te responder agora, porque você vai calcular isso nas aulas posteriores. Tá? Quando a gente falar de passeio rotacionado, você vai, então, de uma certa forma, poder calcular aí a quantidade que você vai dividir de uma área, uma quantidade, por exemplo, de piquetes, e acima desses piquetes você vai calcular isso daí, sendo o capim irrigado ou não, dependendo do tipo de capim, tá, Raul? Mais uma vez eu vou repetir aqui o cálculo que alguém pediu, Ronilson. Ronilson dormiu na hora do cálculo, eu vou repetir para ele. Eu tô vendo só a imagem cochilando aí, viu, Ronilson? Então, vou fazer dos bezerros para você entender que é mais fácil. Então, aqui eu tenho 10 animais de recria. 10 animais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, eu tenho 10 cabeças ali. 10 animais. Cada animal desse daí, ele pesa 285 hectares. Deixa eu ver se eu consigo fazer uma coisa aqui. Deixa eu parar, stop o negócio aqui. Calculadora. Vocês estão conseguindo enxergar a calculadora aí, sim ou não? Não. Não aparece para vocês? Não. Então não vai dar certo. Tá. Apareceu não, Rafael. Vou repetir então, voltar para o slide mesmo. Vocês estão vendo o slide ou não? Peraí. Não. Não, né? Vamos voltar aqui. Só um pouquinho. Voltou? Voltou. Então tá bom. Vou voltar aqui no slide que eu estava. Eu estava tentando colocar a calculadora aqui, mas é um pouquinho mais complicado, então eu prefiro só mesmo falar. E aí, ô Ronilson, dá uma notadinha para nós aí, por favor, tá? O que seria então? Eu tenho 10 animais e cada animal desse ele pesa 285 quilos. Então, se eu tenho 10 animais vezes 285 quilos cada animal, então eu vou ter ao todo, aqui nesse 1 hectare, eu vou ter 2.850 quilos de peso vivo, correto? Porque os animais estão vivos, graças a Deus. Se tivesse morto, estava na panela. E cada unidade animal corresponde a 450 quilos de peso vivo. Então, quanto que eu vou ter de unidade animal? O que eu vou fazer? 10 vezes 285, 2.850 dividido por 450, que é igual a 6,3 unidades animais. Certo, doutor Ronilson? Conseguiu? Deixa eu ver se eu vejo sua imagem aqui. Peraí. Ronilson, entendeu? Beleza. Aqui, nós temos então... Isso pode acontecer com todos os animais. 450 é frente ao quê? 450 é algo que está estabelecido. Entendi. É padrão. Tipo assim, 1 hectare é 10 mil metros quadrados. Uma unidade animal é 450 quilos. Tipo uma fórmula. Já estabelecida, isso. Ok. É 450 para 1 hectare. Não está relacionado a hectare. Está relacionado a peso dos animais. Tá? É diferente. Aqui nós vamos... Agora a gente vai poder perceber isso daqui. Porque aqui então, unidade animal por vaca. Por exemplo, nós temos aqui, um touro.
Aqui a gente dá para saber mais ou menos quanto que o animal pesa, né? Um touro, ele tem mais ou menos uma unidade animal. Se ele tem uma unidade animal, ele tem 1,3 unidade animal. 1,3 vezes 450 quilos, quer dizer que um touro tem em média de 600 quilos. As vacas adultas, uma unidade animal, quer dizer que a vaca ela tem mais ou menos 450 quilos. 400. Entenderam? Novilhas, novilha de gestação, bois de engorda, tudo próximo de 1. Bezerro desmamado, 0,6. Então, se eu tenho 0,6 vezes 450, o peso de um bezerro é mais ou menos 270 quilos. Os equinos, aqui, os cavalos, 1,20 unidade animal, vezes 450, tem mais ou menos em faixa uns 540 quilos. Conseguiram compreender isso? Elder. Ok? Eu já vi touro aí de 2 unidades animal. Ok, professor. Sim, depende muito eu ia falar variedade, estou tão acostumado com A raça. a raça. Estou tão acostumado com cultura que quando fala de animal você fica meio perdido. Ó, vamos lá. Então, para a gente verificar, então agora a gente vai começar a falar um pouquinho sobre esse fator aí que seria então a morfologia das plantas, para a gente poder então compreender um pouquinho sobre isso daí. A morfologia nada mais é que o estudo das características da planta. Então a gente tem fisiologia, que é como essa planta funciona. Por exemplo, como que funciona o seu sistema de absorção de água, o seu sistema de absorção de nutrientes, o seu sistema de respiração, tudo. Então isso acaba sendo um processo fisiológico. Como que ela faz para não perder a água? Então tudo isso é fisiologia. Morfologia são características que nós vamos observar. Por exemplo, qual que é o jeito da folha, qual que é a raiz, qual que é a forma da raiz. Então tudo isso acaba sendo morfologia. Esse slide aqui também é do mesmo autor, né, que eu falei para vocês. Tem um pouquinho para frente os slides que eu fiz. Então eu vou só trouxe isso aqui também que facilita um pouquinho para vocês. Só que aqui ele chama um pouquinho de cada unidade de planta de uma peça, que seria então a gente chama de perfilho, né? Um perfilho ou 2 perfilhos, isso depende um pouquinho. Então, vamos observar aqui um pouquinho. Então, se eu estou falando para você que morfologia é o estudo das características dessa planta, pelo menos características externas, eu já disse muito isso na disciplina, né? Para alguns alunos, às vezes, que estão pegando agora uma cultura pela primeira vez, ouvindo falar algumas coisas, eu vou estar repetindo, para outros já vão estar mais atentos, já vão saber. A gente tem as características que são características genéticas, que, por exemplo, vamos falar de nós. A gente sabe que a gente tem genes, A, Zão, Azim, então isso depende, dominante, recessivo, tudo isso existe. Então, um gene dá, por exemplo, a cor do cabelo loiro, outro gene dá a cor de cabelo castanho, um gene dá a cor de cabelo, cor dos olhos azuis. Então, cada um tem uma característica. Vocês estão vendo que a cor do meu olho é verde, por exemplo. Só que demora. E aí, cada cor característica dessa é relacionada por um gene, né? Um gene que coloca. Então, cada gene ele vai expressar um potencial nessa planta. Ô, Ronil, você escreve de novo para mim, que eu não entendi o que você escreveu. Então, o gene, ele vai expressar uma característica na planta. E essa característica pode ser, por exemplo, uma característica que nós chamamos de fenotípica, que é aquilo que nós estamos vendo. Por exemplo, a cor da folha, a cor da flor, o tamanho do distanciamento, o tamanho da folha, o distanciamento que tem entre uma folha e outra. Então, tudo isso pode ser características fenotípicas, tá bom? Então, a gente tem aqui um perfilho que é formado por folhas, né, dessa planta, e também pelo talo, que nós chamamos também de como. Podemos chamar isso daí de como. E pela raiz. Então, basicamente, essa seria a estrutura, né? Como, folhas, raiz. Depois vem o quê? Os frutos, né? Então,
Sempre vai funcionar dessa maneira. Então, como eu falei para vocês, morfologia é o estudo das características físicas da estrutura das plantas. Então, a planta ela tem raiz. Raiz é aquilo que está abaixo do solo. Os como ou caule, que são agora, Rafael, eu te entendi, são os entre nós, os nós e entre nós. A folha e a inflorescência. Inflorescência é essa parte aqui, que é a parte reprodutiva, a parte, digamos, que vão ter as flores, que são as que vão formar, então, os frutos. Depois a gente vai falar um pouquinho disso. Então, eu não vou falar muito, porque a gente vai ver para frente, tá? Então, as características físicas refletem, os componentes de produção da planta. Por exemplo, número de perfilhos, número de folhas, tamanho das folhas. Então, tudo isso daí ele influencia basicamente em como que como que vai ser o potencial de produção dessa planta. Quanto que nós vamos ter por hectare, quanto nós vamos conseguir fornecer para a planta e assim sucessivamente. E as características físicas, quando nós falamos de folha, de como, falamos também de raiz, são base para a identificação das plantas, especialmente através de folhas, flores e sementes. Porque muitas delas são parecidas, só muda às vezes a cultivar, que foi feito um cruzamento de uma com outra, foi dado um novo nome, e possivelmente as características são muito parecidas. Então, para você diferenciar, você tem que chegar e olhar, né, o seu fruto, os seus frutos. Porque é muito engraçado, a gente vai andando muito com os alunos em campo, alguma coisa assim, o que é isso aqui? O que é aquilo ali? Às vezes você não sabe a resposta, mas você não sabe de nada. Mas é porque às vezes a fase que está ali não é uma fase que realmente reflete a característica daquela planta, a especificidade daquela planta, na verdade. E essas características é que são utilizadas, então, para você ter terminologia descritiva padronizada. Porque a gente tem uma base de dados que dá um nome, uma característica, para essas plantas de uma maneira geral, tá? Então, acaba que você tem essas particularidades aí. Passa a slide. E dentro desse processo, então, como eu falei para vocês de particularidades, então o que seria? Vamos supor, por exemplo, que nós estamos aqui, todos os alunos da sala, nós conseguimos dividir. Aqueles alunos que têm os olhos azuis em um grupo, os olhos castanhos em outro grupo, os olhos verdes em outro grupo. Então, são 3 grupos diferentes. E as plantas da mesma forma. Eu consigo agrupar essas plantas de acordo com as características que elas possuem. Então, basicamente, nós vamos ter em plantas forrageiras 2 grupos específicos. Gramíneas, poáceas, e as leguminosas. Gramíneas e leguminosas. E elas vão ser separadas de acordo com algumas características específicas que elas vão tendo. Por isso que é importante que nós vejamos e possamos entender, entendamos, não sei se existe essa palavra, essas características. O que vai diferir uma da outra e o que vai deixar uma igual à outra. Rafael, as colunas são contadas com a soja, as primeiras são as cotiledôneas. A sua pergunta está dizendo que quando eu vou contar o número de folhas, de perfilhos, se é da forma que a soja, V, R, essas coisas, só me responde aí, por favor, porque eu posso te responder essa pergunta. E então a gente tem aqui, nessa família, na ordem das graminales, na família das poáceas, gêneros como pânico, sinodon e braquiária, que estão presentes aqui dentro desse grupo, então, das gramíneas. Então, aqui é toda a divisão, né, que nós temos aí. Monocotiledônia. Por que monocotiledônia? Porque, ao germinar, ela vai emitir somente um cotilédone, né? Daqui a pouco nós vamos ver essa diferença, para quem às vezes está pensando o que é isso, ainda não se familiarizou, né, com esse termo, ou não conhece esse termo. Daqui a pouco a gente fala sobre ele. Sobre esse grupo, né, que é as gramíneas, qual que é a importância? Produtivelmente, ela tem mais de 700 gêneros de 12 mil espécies, isso englobando também cultivares que não são, de certa forma, plantas forrageiras. Em questão de agricultura,
75% são componentes dessa família, trigo, arroz, milho. Fornecem 50% de proteína, 60% de energia à alimentação, isso envolvendo aí alimentação animal. E presente também em diversas situações ambientais, né? Adaptadas a diversas situações aí. Vamos dizer que elas são plantas que conseguem, de uma certa forma, devido ao seu mecanismo, adaptar mais facilmente a alguns tipos de ambiente. E produzido forragem para ruminantes. Então, também uma característica dessas gramíneas. Algumas gramíneas que são conhecidas, né? O milho, o trigo, o arroz, a cana-de-açúcar e a braquiária. Se a gente fosse, por exemplo, se você for conhecer, principalmente os alunos que já estudaram algumas culturas, milho, estudaram comigo milho, estudaram cana-de-açúcar, vão conseguir perceber algumas características delas. Nós, entre nós, aqui entra o sorgo também, né? Reserva no colmo, e principalmente um fator, as folhas são folhas mais, digamos, com uma nervura única, as raízes são raízes fasciculadas. Então, ou seja, esse grupo, essas plantas elas são agrupadas no mesmo grupo devido às suas características que são muito próximas umas das outras. Então, acaba que a gente consegue agrupá-las, mesmo com outra diferenciação. O sistema radicular, né? Quais são as principais funções? Primeira função dela é a fixação da planta sobre o solo, né? É a parte inferior da planta por onde se fixa no solo e retira a sua nutrição, retira a água, retira nutrientes, além de servir aí como estabelecer essa planta, para que você não tenha, por exemplo, tombamento, etc. O sistema radicular refere-se ao total de todas as raízes da planta, uma vez que você pode ter raízes primárias, raízes secundárias, raízes que estão presentes no início da germinação, mas depois não estão presentes mais. Então, ela tem essa função: absorver água e nutrientes, sustentar a planta no solo, e algumas plantas possuem raízes com algumas características que podem ser, por exemplo, armazenar nutrientes. Como nós podemos falar? Nós comemos algumas raízes, por exemplo, a mandioca é uma raiz que armazena, então, os seus nutrientes na raiz. É uma raiz que armazena nutrientes na raiz. Vocês entenderam isso que eu falei, né? É uma planta que armazena os seus nutrientes na raiz. Tá bom? José Augusto, tudo ok? Responde aí no chat. O Wilker Simão é aluno novo? Professor? Fala. Eu tenho uma pergunta. Vamos lá. Vamos dizer assim, levando em consideração das gramíneas, em perfilhamento e por que o capim amargoso, o gado não tem preferência em pastejo dele? O gado tem ou não tem preferência no pastejo? Isso. Por que ele não... vamos supor, eu já vi casos da pastagem estar meio degradada, a pastagem baixa. Certo. E ter torceiras altas de capim amargoso. Certo. Por que o gado não consegue consumir esse capim amargoso? Tem um gosto diferente, alguma substância? Então, eu assim, nunca comi o capim amargoso assim para saber. Não. Tô brincando, o gosto. Mas assim, o que acontece? Os animais, como eu falei na aula passada, eles têm aquela possibilidade de selecionar o alimento, aquilo que acaba para eles sendo mais palatável. E o capim amargoso, que eu acredito que seja realmente amargoso, por isso do nome, né? Por isso que eu falei nunca provei, né? Então, tal. Ele tem algumas características que são indesejáveis, ou seja, se eu tiver outro capim que seja mais palatável do que ele, o animal vai preferir. Até eu vou preferir mais. O que você vai preferir? Comer picanha ou você vai comer músculo? Né? Então, é um processo de seleção. Se eu posso selecionar, eu vou selecionar sempre o melhor. E uma outra característica também é que algumas plantas, principalmente o capim amargoso, ele possui alguns
não vou falar tricomas, são alguns pelos que contém nas folhas, que acaba tornando ele um pouco áspero. E com isso, faz com que o animal prefira outros aí, tá bom? Meio que não meio que atrapalha a sensibilidade do animal na hora do consumo, né? Basicamente. Então, como atrapalha esse processo de apreensão dele, de mastigar ali, causa esse... A língua do animal também é sensível. Sim. Então, acaba dando esse problema. Então, ele prefere outras que vão ser, de uma certa forma, mais palatáveis para ele. Então, isso acaba ajudando isso. Entendi. Certo? Ô, Rafael, Oi. igual a cana. A cana também tem um pelinho. E é mais os animais comem. Então, isso depende, basicamente, de como a cana, por exemplo, é fornecida. Se você for observar, na maioria das vezes, ela não é fornecida por inteiro, com todas as folhas e aí, entendeu? Uhum. Então, é aquela questão. Entendi. Não é só por um fator também de ter tricomas e ser áspero. Então, eu estou te falando assim, são vários fatores que levam o animal a escolher ou rejeitar uma determinada capim. Entendi. Entendeu? É porque eu passei dando uma observada, a pastagem baixinha e o capim amargoso na plenitude. Isso. É porque não é, o paladar do animal entende que aquele capim não E acaba que, é então, comestível para ele. E acaba que, então, esse capim amargoso, ele acaba sendo considerado também uma planta daninha ali dentro, porque vai ser indesejado, né? Isso. Entendeu? Isso mesmo. Respondido? Certinho, Wilker, professor. qual o Obrigado. melhor capim para vacas leiteiras? Nós vamos ver sobre isso daí, tá? Eu vou te falar isso nas próximas aulas. Correto? Então, aqui, ó, sobre o sistema radicular, nós vamos saber uma diferenciação. Como eu falei para vocês, que existe uma diferenciação entre um e outro, para que possa, de uma certa forma, agrupar em determinadas características. Vamos observar essas duas plantas aqui que estão ilustradas aqui, que é basicamente se você digitar no Google aí, sistema pivotante, sistema fasciculado, vai aparecer essa imagem aí para você. Qual que são as características que a gente tem que lembrar? Então, pivotante, eu tenho predomínio de uma raiz principal. Opa, voltou. Volta. Eu tenho predomínio de uma raiz principal. Tá vendo que aqui? Vocês conseguem enxergar o mouse aí mexendo, sim ou não? Sim, né, Warlen? Tá. Então aqui, ó, nós temos em destaque o sistema radicular aqui. Então o que a gente consegue perceber? Que o sistema radicular eu tenho predomínio de uma raiz principal e, consequência disso, e posterior a isso, eu tenho outras raízes que vão se ligando e saem dessa raiz principal. Então, uma característica importante, eu analisando isso daqui, é a gente conhecer que o sistema pivotante tem um predomínio de uma raiz principal e as raízes secundárias. A raiz fasciculada, como a gente consegue perceber, dá para você ver aí qual que seria a raiz principal nesse caso? Nesse ponto que a planta está, você não consegue mais verificar, né? Então, isso é bem complicado e bem difícil. Então, é como se eu tivesse ali um emaranhado de raízes, onde eu não consigo identificar qual que seria a principal. Então, a gente chama isso de sistema fasciculado ou raiz em cabeleira, né? Porque tem essa forma aí de cabelo. E elas são diferentes em grupos diferentes. Por exemplo, o sistema pivotante está mais ligado a dicotiledôneas e também ligado a leguminosas. Já o sistema fasciculado, ele está mais ligado a monocotiledôneas, e a plantas, monocotiledôneas e plantas gramíneas. Euder, já consegui fazer aqui.
Então, acaba... Ronilson, essa mistura de duas raízes ela é muito difícil. Então, ou é uma ou é outra. Planta ornamental, por exemplo, às vezes a orquídea, dá uma impressão que ela tem, mas ela tem uma mistura de raízes, mas ela não tem. Ela tem uma raiz própria dela, que a gente tem um predomínio de raízes. Uma outra característica que a gente vai perceber, por isso a gente precisa apresentar a diferença. Vocês conseguem perceber que existe diferença entre essas duas plantas. Na flor, aqui já não tem a flor. Nas raízes aqui, que parecem mais raízes de árvores, aqui mais raízes perpendicular. Então, mais folhas perpendiculares, não tem nada a ver raiz. Então, tem essa pequena diferença aí. As raízes das gramíneas, elas possuem, de uma certa maneira, dois tipos de raízes. A primeira delas é as raízes seminais ou raízes embrionárias. E a segunda são raízes permanentes, caulinárias ou adventícias. Adventícia vem do termo de preparo, vem de, às vezes, de poder ter uma outra substituta, tudo mais. Caulinares, porque esse eixo pode sair do caule. E permanentes, porque é aquela que pode estar fixa durante todo o estadio da planta no solo. Então, vamos ver a diferença entre elas. Esse aqui é importante a gente poder verificar. Às vezes a gente não vai ter como caracterizar isso daí, mas a gente consegue conceituar. Porque você vai ficar arrancando a planta, você não vai. Então a gente tem isso daí na literatura já constando, né? Então as raízes seminais ou embrionárias é aquela que tem origem no embrião, com duração curta correspondendo a algumas semanas. É como se fosse aquela raiz que é emitida durante o processo germinativo, como se fosse, não, é aquela raiz que é emitida durante o processo germinativo e que vai servir ali para o início do estabelecimento dessa planta. Logo após, ela vai ser substituída por raízes permanentes que vão permanecer durante todo o restante do processo aí com essa planta. O segundo aí é as raízes permanentes. Essas raízes permanentes são aquelas raízes que vão se originar realmente da base, né, dessa planta, dos nós basais, ou dos estolões, nós vamos falar um pouquinho do que seria um estolão, e de outros nós que estejam em contato com o solo. É importante a gente saber que a planta ela tem formada por células, ela tem algumas células que podem originar qualquer tipo de tecido. Então, se ela está em contato com o solo, ela vai subentender e ela pode então originar outras raízes. São numerosas e substituem as raízes seminais, são aquelas raízes que inicialmente vieram, né, devido ao processo germinativo. Alcançam um certo comprimento e geralmente produzem muitas ramificações. Em espécies anuais, elas morrem com a planta, ou seja, elas duram durante todo o processo de etapa. E nas espécies que são perenes, aquelas que, né, ficam e perpetuam por longo período, elas podem ser, de uma certa forma, em espécies perenes, as raízes podem ser consideradas como anuais ou raízes perenes. Anuais é aquelas que se regeneram todo ano. Todo ano aquela raiz ela morre e uma raiz substitui o seu lugar. E a perene já são aquelas que formam durante o primeiro ano e ela segue até os anos seguintes. Então, aquela que vai durar durante todo o ciclo realmente da planta. Então, são pequenas diferencinhas. Então, você tem raízes embrionárias, que são formadas pelo embrião, e depois você tem raízes permanentes, que podem ser anuais ou perenes. Então, basicamente, seria isso daí. Então, a gente falou de raiz. Uma outra parte importante, né, além das raízes, elas se estabelecem sobre o solo, uma parte importante que nós temos é o como. O como, na maioria das espécies, especialmente gramíneas, eles são ocos e constituídos de nós e entrenós. Vamos ver se na próxima imagem, se na próxima aqui eu tenho a imagem, que é isso aqui. Então, é muito comum a gente pegar, por exemplo, a cana ou outras plantas, como as nós estamos demonstrando para vocês aqui agora, através desse slide, essa presença. Então, o que seria um nó? Seria um ponto aqui, né, aquela região mais dura, mais ampla,
Onde que vai, nessa planta, se inserir as folhas? Vão se inserir ali um local de crescimento vegetativo. Esse nó, ele é caracterizado por possuir, então, essas células que vão, de uma certa maneira, que podem, de certa maneira, originar qualquer tipo de tecido vegetal. Por isso que, dependendo se a gente houver uma quebra de dominância apical, né, que é aquela possibilidade da planta sempre crescer para cima, perpendicular ao solo, se a gente tiver uma quebra, nós vamos poder ver e encontrar ramificações, por exemplo, aqui, nesse ponto dos nós. Onde que a gente verifica muito isso? Às vezes em cana. Então, isso daí tem este processo. Esses nós, eles vão estar distribuídos entre a planta. Ela pode ter 1, 2, 3, 4, depende da planta. 5, 10, 20. Quantos nós for necessário. Entre um ponto de um nó e outro nó, eu vou chamar de entrenó. Então, eu tenho um nó e um nó. E outro nó, entre meio deles, eu chamo de entrenó. Tá bom? Só para a gente ter essa diferenciação. Deixa eu responder um aluno aqui que disse que não está conseguindo acessar o sistema. Vamos lá. Então, cada nó, ele tem a sua folha correspondente. Então, como eu disse para vocês, em cada nó desse aqui, eu vou ter, né, uma folha que vai estar, de uma certa forma, sendo originada aí nesse ponto. Como a gente consegue observar aqui nessa figura do entrenó, né? Aqui a gente tem um processo. No caso, aqui nós temos 2 nós e entre os 2 nós nós temos o entrenó. Os entrenós, eles são cilíndricos e podem ser ocos, como ocorre em gramíneas de inverno, e podem ser cheios, como ocorre em milho e cana-de-açúcar. Por quê? Eles são, de uma certa forma, utilizados para armazenar tudo aquilo que é produzido, né, pela planta e, consequentemente, poder depois servir para outras partes da planta quando ela estiver, então, fazendo o processo de frutificação e tudo mais. Natal, eu não entendi a sua pergunta. E nesse no que deve ser feito a enxertia? Quando você está trabalhando, agora eu entendi, tá, Natal? Eu vou te responder. Quando você está fazendo um processo de enxertia de plantas, você necessita sim de ter nós, ou você precisa de ter pontos de crescimento, onde aquela planta ela vai poder desenvolver uma área dela que está faltando, né? Seja ele a raiz, seja ele o processo de como. Por exemplo, quando você vai plantar a mandioca, você faz um corte no talo, não é isso? E nesse talo que você faz, você enterra ela, e ela vai entender depois, né, por obra da natureza, fototropismo, que tem parte para cima e parte para baixo. Consequentemente, então ela vai se desenvolver. Só que para que você possa plantar, não pode cortar o meio do nó e o meio do outro nó. Não, tem que ser o entrenó. Desculpa, não pode pegar o entrenó, tem que ser as partes do nó. Onde acontece isso também? Com cana de açúcar. Quando você planta o tolete da cana, esse tolete ele vem com um nó. Nesse nó, onde que ele vai poder então germinar e fazer o perfil especificadamente, tá? Então, é por isso que a gente precisa disso daí. Do nó do como, na axila das bainhas foliares, surgem os brotos ou afilhos, né? Que são cada brotinho que vai dando aqui, gerando um novo perfilhozinho, uma nova plantinha. Né? Bonitinha, bonitinha. E aí, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar até essa parte aqui, vou parar então a transmissão e vou parar também a gravação.